sou comandante das Forças Armadas de Cabo Verde. Participei na luta armada na Guiné-Bissau durante todo o tempo da luta, desde 1965, e depois da independência de Cabo Verde, eu fui destacado por Angola como pelo presidente Aristides Pereira como primeiro embaixador de Cabo Verde em Angola. Eu fui para Angola em 1976, menos de um ano após a independência de Cabo Verde. Antes, o presidente Agostinho Neto tinha estado em Cabo Verde, e então o presidente Aristides Pereira, na altura, apresentou-me a ele e disse ao presidente Agostinho Neto que o Cabo Verde tinha a intenção de mandar-me como embaixador para Angola. Assim, cheguei a Angola em junho de 1976. Fui recebido de braços abertos, não só pelo presidente Agostinho Neto, mas por toda a população angolana, tendo em conta as relações existentes entre Cabo Verde e Angola, e particularmente as relações existentes entre os seus líderes Agostinho Neto e Aristides Pereira. Eu lembro-me no discurso de apresentação das credenciais, que eu apresentei as credenciais em Angola, o presidente Agostinho Neto, ao responder as cartas credenciais que eu lhe apresentei, ele disse que sentiria honroso por facto do presidente Aristides Pereira me ter enviado para Angola como embaixador de Cabo Verde, porque ele nutria uma certa simpatia e uma certa amizade. Então, nós convivemos durante 3 anos. De 1976 a 1979, ano em que o presidente Agostinho Neto faleceu, eu era o embaixador que tinha acesso mais fácil ao presidente Neto. Eu, bastasse tiver qualquer assunto para resolver, era só chegar aí na presidência da República e anunciar que eu estava lá. Ele recebia-me imediatamente. E nós trocávamos sempre impressões sobre os assuntos mais diversos. Desde, na altura, Angola estava a atravessar uma situação bastante difícil em termos porque havia um boicote de todos os países, das potências ocidentais em relação a Angola, e tinham dificuldades, não queriam reconhecer Angola. Eu lembro que uma vez em Portugal eu tive um encontro com o presidente Ramalho Yanes. O presidente Ramalho Yanes, na altura, disse que gostaria de ter um encontro com o presidente Agostinho Neto e na Guiné-Bissau. E então, eu, quando fui dizer ao presidente Agostinho Neto que eu estive com o presidente Yanes e que o presidente Yanes tinha manifestado grande interesse em se encontrarem, porque naquela altura as relações entre Portugal e Angola andavam bastante tensas, era uma forma de uma abertura a Angola em relação aos países ocidentais. E então organizou-se o encontro em Bissau, sob os auspícios do presidente Luís Cabral, na altura, em que eu é que organizei o tal encontro entre o presidente Neto e o presidente Ramalho Yanes na Guiné-Bissau. Eu lembro nós termos viajado num avião especial da presidência da República para Guiné-Bissau, e foi nessa altura então que houve um encontro entre os presidentes Ramalho Yanes e Agostinho Neto, e que
aí desenvolveu-se toda a tensão que havia entre Angola e Portugal. Foi o primeiro passo para o estabelecimento digamos assim, das relações com Portugal, e foi na altura que foi nomeado o primeiro embaixador de Angola em Portugal, que eu lembro era o Sr. Adriano Sebastião. Foi o primeiro embaixador de Angola em Portugal. Com o presidente Agostinho Neto eu tive as relações mais cordiais, mais próximas. O facto de ele ter estado em Cabo Verde, de ter sido médico aqui em Cabo Verde, onde ele foi muito bem tratado, muito bem recebido, muito acarinhado, fez com que ele sentisse um certo afeto a Cabo Verde e ao seu povo. Isso facilitou, digamos assim, o relacionamento, não só com ele, mas com toda a equipe governamental e à altura. Eu lembro na altura, o primeiro-ministro era o Sr. Lopes Nascimento. Nós conseguimos ter relações bastante próximas com vários responsáveis angolanos na altura, entre os quais o Sr. Lopes Nascimento e o Lúcio Lara e Paulo Jorge, todos esses, graças à abertura facultada pelo Presidente Agostinho Neto. De modo que ele tinha uma grande amizade, uma grande simpatia por Cabo Verde, e isso refletia-se nas relações que Cabo Verde veio a ter posteriormente com Angola, porque Cabo Verde, até agora, tem relações bastante próximas, privilegiadas com Angola, graças à abertura que se proporcionou na altura do Presidente Agostinho Neto. Depois, foi só continuar. A continuidade veio, digamos assim, derivado do que se iniciou na altura em que o Presidente Agostinho Neto, digamos assim, foi o primeiro Presidente de Angola. A Embaixada de Cabo Verde ficava num dos apartamentos naquele prédio onde hoje é a Constrói, está a ver a Constrói na Mutamba. E nós tínhamos lá uma série, tínhamos uns 7 ou 8 apartamentos e instalámos aí a Embaixada. A Embaixada funcionou no centro de Luanda, na Mutamba, que é o centro de Luanda. O embaixador de Cabo Verde em Angola, na altura, era para abrir, facultar o relacionamento, aprofundar o relacionamento entre Cabo Verde e Angola. Porque, sabe, Cabo Verde dá digamos assim, um país com uma série de limitações, sob o ponto de vista económico. Então, o Presidente Aristide Pereira viu na altura em Angola como um país que podia, digamos assim, ajudar Cabo Verde. E, de facto, graças à minha intervenção junto do Presidente Agostinho Neto, nós conseguimos apoios bastante substanciais para Cabo Verde, sobre todos os aspectos. Eu lembro-me de ter enviado para Cabo Verde barcos de cimento. Naquela altura estavam a construir-se as coisas para a retenção de água, as pequenas barragens para a retenção de água, diques. E eu consegui barcos, não só um barco, mais um barco de cimento que, digamos assim, foi oferecido pelos cabo-verdianos residentes em Angola, que para digamos assim, mesmo apoio, consegui mesmo apoio financeiro para Cabo Verde, na altura, através do Presidente Agostinho Neto. De maneira que Cabo Verde deve muito ao Presidente Agostinho Neto, e as relações entre Angola e Cabo Verde devem muito ao Presidente Agostinho Neto. Foi ele que deu o pontapé de saída, que facultou a abertura de Cabo Verde a Angola. Como médico em Santo Antão, ele era uma pessoa querida, porque era o único médico, que atendia as pessoas com aquele humanismo, com aquela amizade
Porque os médicos que haviam naquela altura eram todos médicos coloniais, arrogantes, não tinham o relacionamento com o povo naquela altura, era um relacionamento de cima para baixo. E o Dr. Agostinho Neto foi uma pessoa que estabeleceu relações com as populações, quer de Santo Antão, porque de Santo Antão depois veio aqui para a praia, aqui na praia, eram relações horizontais com as pessoas. E então isso despertava na população uma certa simpatia e amizade por ele, no seu relacionamento, no seu trato com a nossa gente aqui em Cabo Verde. O reflexo é que, ainda hoje, o relacionamento com Angola se está, digamos assim, no auge, está bem alto, foi graças ao pontapé de saída que eu dei na altura e também graças às facilidades que o Presidente Agostinho Neto me facultou na altura. Eu normalmente ia ter com ele, era transmitir as mensagens do Presidente Aristides Pereira e digamos assim, que ele respondia e digamos assim, da forma mais cordial e mais simpática que digamos assim, que podia ser na altura. As relações com Angola estão no bom caminho, sempre estiveram e cada vez mais vão se reforçando. E eu estou convencido que para o futuro é só agora, digamos assim, avançar no caminho que já foi traçado por nós, os precedentes, e graças, digamos assim, às facilidades que foram dadas e foram abertas pelo Presidente Agostinho Neto. Seria para mim uma honra voltar a Angola, seria uma honra, mas está a ver, os tempos vão passando e a idade também vai avançando, é preciso dar também oportunidades aos mais jovens para digamos assim, para aprenderem o que nós deixamos. Um dos grandes traços do Presidente Agostinho Neto foi a intransigência das suas posições em relação à libertação da Namíbia e da África do Sul. Ele sempre dizia, nós apoiamos a luta da Namíbia e da África do Sul, porque na Namíbia e África do Sul está a continuidade da nossa luta. Isso era um dos princípios básicos e intransigentes da posição dele. E foi graças a esses apoios que a Namíbia, passado pouco tempo, tornou-se independente, passaram uns anos tornou-se independente, e também a África do Sul. Foram as posições de Angola, na altura, tiveram um impacto bastante grande, digamos assim, na luta e na resolução do problema da apartheid na África do Sul. Eu lembro-me, uma vez, encontramos eu lembro, estava na companhia de Pedro Pires, fomos encontrar Cabral, vínhamos de Cuba e tivemos um encontro com Cabral, que também estava na altura, conjuntamente com Agostinho Neto, numa conferência internacional em Moscou. Então, eu lembro da conversa que nós tivemos na altura, que nós tínhamos vindo de Cuba e íamos reforçar a luta armada na Guiné-Bissau. Um grupo de cabo-verdianos, né, que, digamos assim, foi para a Guiné-Bissau, entre os quais eu, Pedro Pires, sempre à frente, digamos assim, do nosso grupo, e digamos assim, na Guiné-Bissau, nós fomos reforçar. E a nossa contribuição na luta da Guiné-Bissau foi de extrema importância para o avanço da luta na Guiné-Bissau. Agostinho Neto e Amílcar Cabral, como homens, como humanistas, como gente que se dedicou totalmente à luta, eles deram as suas vidas para a libertação dos seus respectivos povos. Portanto, eles são os heróis número 1 da libertação dos seus respectivos povos. Na altura da morte do Presidente Agostinho Neto, nós
A nossa delegação era composta por o presidente Aristides Pereira, eu estava ainda como embaixador, e digamos assim, nós assistimos ao choro do povo angolano por seu líder. Eram ver as mamães a chorarem. Eu nunca vi um enterro como o do presidente Agostinho Neto, em que as pessoas, digamos assim, via-se que as pessoas sentiram profundamente a morte do seu líder e do seu chefe. Mas foi uma coisa um momento de grande consternação para todo aquele povo, e nós assistimos aquilo, porque estávamos lá. Eu fiz parte da delegação de Cabo Verde que participou nos funerais do presidente Agostinho Neto. Ele estava a preparar-se para acabar com a luta em Angola. Estava a preparar-se. Inclusive, ele, em algumas conversas que ele teve com o presidente Aristides Pereira, ele mostrou-se aberto, mesmo a dialogar com Savimbi. Não obstante as inteligências de Savimbi, mas houve uma altura em que Savimbi esteve quase a aceitar as propostas do Agostinho Neto. Mas, infelizmente, ele veio morrer, as posições vieram a radicalizar-se e a guerra prolongou-se por muito mais anos, e que ao fim e ao cabo veio dar razão ao povo angolano, digamos assim, perante as inteligências de Savimbi, veio dar razão ao povo angolano de ter continuado com a luta até, digamos assim, a pacificação do país. Cabo Verde, digamos assim, quando se deu com a intensificação da luta na Guiné-Bissau, os portugueses foram obrigados a sentar numa mesa de negociações para discutirem a independência da Guiné, porque os portugueses inicialmente queriam discutir somente a independência da Guiné, mas tendo em conta que digamos assim, o partido era o partido da independência da Guiné e de Cabo Verde, nós impomos como condição, sim senhor, discutir a independência da Guiné, mas também tinha que se dar uma brecha para se discutir a independência de Cabo Verde. Foi nessa altura que a nossa participação na luta na Guiné teve o seu grande impacto, porque a independência da Guiné arrastou consigo a independência de Cabo Verde, sem necessidade de ter desencadeado uma luta armada como foi na Guiné-Bissau, tendo em conta também as características de Cabo Verde, que a luta que se fez na Guiné-Bissau não era possível fazer aqui em Cabo Verde. A independência, a determinação e a coragem e, digamos assim, a determinação do presidente Neto foram de extrema importância naquela altura para a independência de Angola. Independentemente, digamos assim, das convulsões que depois tiveram lugar, porque Angola, um dos grandes bens, um dos grandes males ou bens de Angola, digamos assim, é a sua imensa riqueza que os portugueses ambicionavam. Os portugueses não estavam dispostos a abandonar Angola, porque as riquezas de Angola eram tantas e tanto para digamos assim, para a sobrevivência do próprio Portugal, que eles não estavam dispostos a transigir. Cabo Verde, sim senhor, a Guiné-Bissau eram colónias mais pobres, está bem, mas a de Angola e Moçambique eram os frutos da prosperidade em Portugal. Por isso havia muita exigência dos portugueses em aceitar a independência de Angola. Eu presenciei toda essa situação na Angola naquela altura. Havia carências, havia boicotes, não havia comida. Os países ocidentais não queriam vender a Angola, porque Angola tinha dinheiro para comprar, mas eles não queriam a sabotagem que houve em Angola como represália pela independência, que eles não queriam aceitar, e a determinação do presidente Neto em avançar com a luta
a coragem deste homem foram determinantes para a Angola que nós temos hoje. Foi o pontapé de saída quem deu foi o Presidente Agostinho Neto. Hoje, digamos assim, essa juventude, digamos assim, é preciso nós refazermos a história e explicar-vos, digamos assim, quem foram essas grandes personalidades, como Agostinho Neto e Amílcar Cabral. De maneira que eu sempre falo com eles, falo dessas personalidades, mas é necessário nós refazermos a história dos nossos países e dar a conhecer à nossa juventude quem foram esses, digamos, homens e que as nossas independências hoje estão sob os pilares alicerçados por eles. Tenho saudades dos nossos líderes. Recentemente nós perdemos o presidente Aristides Pereira. Enfim, vão desaparecendo pouco a pouco, né? Hoje, dos nossos líderes, digamos assim, quase todos, digamos assim, hoje já estão desaparecidos. De modo que nós que vivemos com eles, não só a luta, mas em uma determinada fase do após-luta, sentimos com saudades, com consternação, e só fazemos votos para que se escreva a história, assim como vocês estão a fazer agora, em relação ao vosso país, em relação às memórias, em relação ao Presidente Agostinho Neto. Eu penso que nós devemos fazer o mesmo também em relação aos nossos líderes, para que, digamos assim, a memória deles seja mais lembrada e que demos a conhecer a nossa juventude quem foram esses grandes homens. A criação da Fundação Amílcar Cabral é uma das grandes obras que nós temos que aprofundar e consolidar e dar continuidade para que, digamos assim, nós em Cabo Verde e na Guiné-Bissau temos Amílcar Cabral e vocês em Angola têm Agostinho Neto. É preciso continuar, dar a conhecer a nossa juventude quem foram esses grandes heróis das nossas terras, dos nossos países. Se a história se voltasse atrás, eu faria o mesmo que eu fiz. Não estou arrependido, sinto-me encorajado e sinto-me orgulhoso de ter participado nessa epopeia da libertação dos nossos países e da nossa independência.